Saudações em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal da AD Leocádia. E hoje, iniciando nossos estudos do primeiro trimestre de 2022, nós temos um assunto muito maravilhoso para estudarmos. Como você sabe, já deve ter ouvido falar, a Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. Mas você pode se perguntar, qual a origem desse livro? De onde que ele vem? Por que ele é considerado sagrado? Qual o seu conteúdo? Qual a sua mensagem? Por que pessoas consideram esse livro sagrado? Quando que ele foi escrito? E quem são ou quem é o seu autor? Então, esses assuntos nós vamos estudar nesse trimestre. Vem comigo. A paz do Senhor a todos. Sou o Diácono Osana e nesse trimestre nós vamos estar estudando sobre a supremacia das Escrituras. Um assunto muito interessante que eu vou pedir a você que não se esqueça de fazer as suas anotações. E por falar em não esquecer, peço já que também não esqueça de fazer o seu comentário aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Dê o seu like para ajudar a motivar o YouTube a elevar este canal a mais divulgações, né, para que o nome do Senhor continue a ser glorificado. Então, vamos aos nossos estudos desta manhã. Só acertar aqui ok, agora sim. Só acertar aqui o PowerPoint. Pronto. Desculpa aí, estamos aprendendo ainda a operar aqui. Então, o estudo desse trimestre tem como base para a classe dos adultos a lição que tem como título a supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós temos já como costume chamar um pouquinho a atenção dos irmãos com relação a um aspecto muito importante no estudo da Palavra de Deus. Nós temos uma expressão em hebraico que é sinlef. É o que está escrito aí em hebraico, sinlef. E o sinlef é uma expressão que geralmente se diz para as crianças. É comum hoje nós dizermos às nossas crianças, olha, presta atenção nisso. E no hebraico essa expressão é trazida nesta palavra sinlef. Mas quando nós dizemos sinlef, preste atenção, é no sentido de dedicação, né? Coloque o seu coração nisso, coloque a sua mente nisso, coloque a sua atenção nisso. Então, eu quero neste instante dizer para todos nós, né? Sinlef, porque ler e compreender a Bíblia é um desafio. Né? E nós dependemos exclusivamente que o Espírito Santo nos explique a Bíblia. Então, neste trimestre, nós vamos enfrentar esse desafio de conhecermos a Bíblia. O comentarista da nossa lição é o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus de Missão e também é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Uma pessoa de muito conhecimento, um homem de Deus, realmente um vaso nas mãos do Senhor, e nós estamos sendo presenteados com esse comentarista nas lições deste trimestre. Muito bem, nós temos como objetivos desse estudo três aspectos. Primeiro, relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Então, a origem da Bíblia com a revelação divina. Vamos relacionar isso. Também, segundo, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. Pontuar a evidência da autenticidade. E em terceiro, nós vamos apresentar a mensagem da Bíblia. Qual o conteúdo, o que ela transmite para cada um de nós. Então, esses são os aspectos que nós vamos estar estudando
nesta lição. Primeira lição do primeiro trimestre de 2022. Para a nossa motivação, nós podemos considerar que porque a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, a nossa profissão e as suas demandas éticas devem estar de acordo com a Bíblia. Por quê? Quando nós falamos de ética, a primeira intenção que vem à nossa mente é uma referência. E na vida do cristão, essa referência é a Bíblia. Por que isso acontece? Por que a Bíblia é a autoridade final para nós? E louvemos a Deus por ser. Porque como cristão, realmente, nós dependemos que a Bíblia seja a autoridade final para todos nós. E como é que nós vamos testificar disto? Como é que nós vamos explicar isso às pessoas que nos cercam? É o que também vamos estar aprendendo aqui. Glória a Deus por isso. A introdução da nossa lição, ela diz que a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Olha que interessante. Por aí nós já começamos a perceber uma resposta para uma das perguntas que nós fizemos anteriormente, lembra? Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Veremos aqui na lição que a origem da Bíblia, nós veremos a origem da Bíblia, a sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Então, veja que foram destacados aí alguns pontos, né? A autoridade da Bíblia depende total e exclusivamente de Deus e não dos homens. Assim, a Bíblia tem essa autoridade tão grande que a igreja não possui e não precisa de outra fonte infalível de autoridade. O texto áureo, ele está em Salmos 119, versículo 1, que diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1. Nós destacamos aí duas palavrinhas: trilham e andam. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Por que será dessa distinção? Porque nosso Deus vem nos alertar sobre essa distinção, né? Bem-aventurados que trilham caminhos retos. Geralmente as trilhas, eu por exemplo sou ciclista de mountain bike, as trilhas elas nunca são retas, né? Somente no campo, geralmente quem lida com a área rural, tem as trilhas marcadas pelo caminho dos bois, do gado, né, dos animais. E dificilmente você encontra uma trilha reta, né? Mas ele destaca ainda, né? Além de ser bem-aventurado aqueles que trilham caminhos retos, também os que andam na lei do Senhor. Mas esse assunto é motivo para um outro estudo, e se nós formos falar dele aqui, nós vamos nos afastarmos do conteúdo da nossa lição. Amém? A verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Glória a Deus por isso. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro é a origem da Bíblia e a revelação divina. Opa! Interessante esse assunto. A origem da Bíblia e a revelação divina. Muito bem. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Vamos ver isso. Quando ele relata em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, onde ele diz, 2 Pedro 1, 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
não teve a interpretação de ninguém humano. Veja o que ele diz no 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aqui está uma grande verdade para nós, uma coisa muito interessante, porque ele diz: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, quer dizer, não saiu da mente do ser humano, do coração de nenhum homem, mas homens santos, quer dizer, homens separados por Deus, receberam a inspiração de Deus, através do Espírito Santo, para produzirem, para escreverem as Sagradas Escrituras. Então por aí você já começa, meu amado irmão, a perceber uma pequena diferença sobre algumas definições que nós temos visto nos nossos dias, né? Nós vamos encontrar também em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo falando aos Timóteos: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura, veja, divinamente inspirada. A inspiração, ela vem de Deus. E assim sendo, ela é proveitosa exatamente para nos ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça a cada um de nós. E também o apóstolo Paulo ensina que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e supervisão divina. Nenhum homem fez o que queria quando escreveu a Bíblia. Glória a Deus. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Veja, Deus se revela através das Escrituras. Dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Repetindo, dessa maneira, por ter sua origem em Deus. Então, respondendo a nossa perguntinha lá do início, qual é a origem da Bíblia? A origem em Deus. E se ela tem a origem em Deus, óbvio, ela é portadora de autoridade. E é por isso que ela constitui-se a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Eu diria até mais, digo até mais, para a vida de todo ser humano. Porque todos nós somos criados por Deus, somos criaturas dele. Então, a palavra dele, as Sagradas Escrituras, ela deve ser, tem que ser a única regra de fé e prática para todos nós. Ainda com relação à origem da Bíblia, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, um livro que eu recomendo a todo cristão, você, meu irmão, que ainda não tem, faça um esforçozinho, não é tão caro, adquira o livro A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, um livro muito interessante e necessário para a vida de todo assembleano. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Isso põe por terra algumas ideias de pessoas que às vezes tentam confundir, né, os seus interlocutores com aquela expressão de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Parece uma expressão até legal, mas não tem nada de legal nisso. A Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Isso nós vamos ter, ao longo desse estudo, diversas expressões esclarecedoras para que nós tenhamos não só convicção, mas possamos mostrar às pessoas que ainda possam estar com dúvidas a respeito deste assunto, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem. O item 2 do primeiro tópico fala a respeito da revelação geral.
Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza. Isso é muito legal. Deus se fez conhecer, Deus se mostra através da história, do universo e da natureza. Na história, Deus se revela pela soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece os governos e nada, absolutamente nada, acontece fora de sua vontade. A referência bíblica disso está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21, também no capítulo 4, versículo 25, e em Romanos, capítulo 11, versículo 22. Então, na questão da história, isso é fácil nós observarmos. Tá? Ao longo da história do ser humano, você vai encontrar diversas referências, partindo desse princípio, que ele estabelece os governos, e nada acontece fora da sua vontade. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. O céu, a terra, o mar, tudo quanto há neles. Tudo quanto há neles. Salmo 19, versículos 1 ao 4, fala a respeito disso. Atos, capítulo 14, versículo 15 a 17. E ainda Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Tem essas referências para identificarmos. Quando você olha para uma árvore, você olha para um rio, você olha para uma flor, você olha para o próprio ser humano, a riqueza de detalhes. Você facilmente percebe, meu irmão, que isto tudo partiu de uma mente muito inteligente, porque há uma inteligência em todo o sistema. Quando nós olhamos para nós mesmos, os diversos sistemas que existem em nossos corpos, sistema sanguíneo, sistema circulatório, sistema nervoso, né? Sistema imunológico, que ultimamente tem sido muito evidenciado. E o que é a definição de sistema? Né? Um conjunto de elementos que trabalham interagindo entre si para um objetivo comum. Então nós observamos claramente que Deus realmente é um ser inteligente. Basta tão somente nós observarmos as suas obras. Já é um ponto de identificação dessa soberania revelada pelo próprio Deus. E no ser humano? Em Gênesis 1, do 26 ao 27, nós vamos encontrar as escrituras falando que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nesse aspecto, o que nós entendemos? Que a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada, por causa do pecado, principalmente nos nossos dias, a natureza moral da humanidade revela o caráter moral de Deus. Romanos 2, do 11 ao 15, em Efésios, no capítulo 4, versículo 24, e em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Isso é muito interessante, porque você também pode observar isso quando você vê uma criança pequena, né? Logo nos primeiros anos de vida, você vai perceber facilmente que a criança muitas vezes faz coisas por maldade. E aí você pode dizer, isso é absurdo seu, já. Que isso? Criança não tem maldade. Mas a criança, muitas vezes, ela sabe que está fazendo uma coisa errada. Você percebe isso nitidamente, desde a mais tenra idade. Ela sabe que ela está fazendo uma coisa errada. E isso se desenvolve ao longo do tempo. Não estou dizendo que as crianças começam a fazer coisas erradas. Estou dizendo que a criança, desde a mais tenra idade, sabe quando ela faz coisa errada. Mas por que isso acontece? Porque lá dentro dela existe uma partícula divina que é a identidade do caráter de Deus colocada em cada um de nós. Porque depois nós nos tornamos adultos e continuamos identificando para nós mesmos quando nós estamos fazendo uma coisa errada. Quando fazemos alguma coisa que está fora do caráter humano. E o pecado muitas vezes cauteriza a mente da pessoa a ponto dela fazer isso com tanta frequência que ela nem se dá conta que está fazendo coisa errada e acha que está fazendo coisa certa. Então, a identidade de Deus, a identificação de Deus também no ser humano.
O item de número 3 fala da revelação especial. Então nós vimos a revelação geral e agora nós veremos a revelação especial. Então, se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, e aqui está um grande detalhe, né? A culpa humana está em rejeitar, que é o que o ser humano tem feito desde o início, rejeitar o conhecimento acerca de Deus. Romanos 1:18 ao 21. Então, apesar, ou se por um lado a revelação geral denuncia essa culpa, a revelação especial oferece a redenção para os perdidos pecadores. Colossenses 1:9, capítulo 1, versículo do 9 ao 14 de 1 Colossenses. Então a revelação especial, ela oferece redenção para os perdidos pecadores. Isto é uma grande bênção para todos nós, porque todos nós somos pecadores. Então, quando nós recebemos de Deus essa revelação especial, nós temos condições de raciocinar, pensar, refletir e identificar essa soberania de Deus, reconhecer que somos falhos, imperfeitos e que dependemos da graça e misericórdia do nosso Deus. Então, essa revelação é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo, na história, no universo e na humanidade, conforme Romanos 10, do 11 ao 17, e Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3. Então veja só que maravilha, né? Deus não só se revela para cada um de nós, como ainda revela a proteção, o escape, a libertação da ação do pecado em nossas vidas. Maravilhoso isso, não é verdade? E se essa aula está sendo bênção para você, eu peço por gentileza, dá o seu joinha, dá o seu like aí, faça o seu comentário, coloque as suas perguntas aí no comentário, porque a nossa equipe com certeza vai ler todos esses comentários. Glória a Deus por isso. Então, ainda com relação à revelação especial, identificamos a revelação especial tanto no verbo vivo, quem é o verbo vivo? Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. João 1, capítulo 1, versículo 1, e também no capítulo 5, versículo 39. Então, essa revelação especial que Deus dá, além de se revelar para cada um de nós, ainda faz uma revelação especial, a revelação do verbo vivo, quanto nas Escrituras e também em Jesus Cristo. Então, é por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. João 20:31 diz: os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só que maravilha. Estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Lamentavelmente, ainda hoje existem pessoas que não creem que Jesus é o Cristo. Eles até acham, identificam que Jesus é um ser humano que mudou a história do ser humano, mas não identificam como Cristo, o Filho de Deus. Então, isso existe para que, crendo, né, quem crê, tenha vida em seu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A sinopse do primeiro tópico nos mostra então que a Bíblia tem origem em Deus. Tá? Respondida aquela primeira pergunta, a origem da Bíblia? Deus. A origem da Bíblia está em Deus. Então, este se revela na história, no universo, na humanidade e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Glória a Deus. Vamos ao tópico 2. Tópico 2. A evidência da autenticidade da Bíblia. Evidências da autenticidade da Bíblia. Interessante.
Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego authentis, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Neste sentido, a Bíblia autentica a si mesmo. Olha só que interessante. Eu vou pedir até para você deixar grifado aí na sua lição. A Bíblia autentica a si mesmo. 2 Timóteo 3,16. Dentre essas evidências internas, o que podemos destacar? A unidade e consistência. Unidade e consistência. Aqui é uma coisa muito interessante, né? A Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. 1.600 anos. Olha só. Nosso país tem um pouco mais de 1.500 anos. Desculpa. O nosso país, Brasil, tem um pouco mais de 500 anos de descobertos, tá certo? Pouco mais de 500 anos de descoberta. A Bíblia, ela levou um tempo para ser escrita de aproximadamente 3 vezes isso. Agora, se nós pegássemos primeiro registro escrito da história do Brasil, vem da carta de Pero Vaz de Caminha. E agora imagine se esta visão que Pero Vaz de Caminha teve a respeito do Brasil, que ele escreveu, outras pessoas pudessem também ter essa revelação em épocas diferentes, pessoas diferentes, em épocas diferentes. Será que elas escreveriam a mesma coisa? Ou será que elas escreveriam coisas completamente diferentes, decorrente do tempo, das sociedades, das mudanças de N fatores ao longo do tempo? Imagine que daqui a 1.500 anos, se Jesus não arrebatar a sua igreja, alguém possa relatar ou transcrever a carta de Pero Vaz de Caminha. Será que ela será com o mesmo conteúdo do que a primeira? Daquela primeira revelação? Então isso nos remonta a entendermos um pouquinho como que as coisas não são cabíveis ao entendimento humano, achar que o livro sagrado, a Bíblia, é um livro de pura criação humana. É incabível essa ideia. Porque a Bíblia ela foi escrita ao longo desses 1.600 anos em 2 idiomas principais e um dialeto, que é o hebraico, o aramaico e o grego. Por cerca de 40 pessoas, aproximadamente, né? 40 pessoas de diferentes classes sociais. Nós estamos falando de diferentes culturas, lugares e circunstâncias completamente distintas e que abordaram centenas de temas. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos uma coisa muito interessante, que é uma linha constante de um entendimento. Há estudos, inclusive, feitos pela NASA, no sentido de identificarem a origem da Bíblia. E após diversos estudos, a conclusão que eles chegaram é que a mente de quem colocou aquele assunto na Bíblia, de capa a capa, é uma só. Não há mentes diferentes, não há linhas de pensamentos diferentes, não há raciocínios diferentes. Apesar dos diversos relatos, a Bíblia ela é constante em um único assunto. Cristo. De Gênesis ao Apocalipse. Muito interessante isso. Então, ainda com relação às evidências internas, a unidade e consistência, nós estamos falando, então entendemos que apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos
se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Então nós podemos ter plena convicção de que na Bíblia não há contradições. Mesmo aparecendo aí uns sábios, uns espertos, que tentam achar, ou que tentam dizer que a Bíblia se contradiz. A Bíblia não tem contradição não, meu amigo. Nenhuma. E você pode fundamentar isso lá no Salmo 18, verso 30, ou no 33, verso 4 também. Tranquilo? Glória a Deus por isso. Sob a ação do Espírito Santo, ainda em evidências internas, a ação do Espírito Santo. Então, por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Isso está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E aqui eu acho muito interessante, porque estou muito feliz na sua colocação, que diz, por meio da leitura bíblica, é possível ouvir a voz de Deus agindo dentro de cada um de nós, como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Divisão da alma e do espírito. Muito profundo isto. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Olha que maravilhoso isso, meu irmão. Então, é necessário que não só leiamos a palavra de Deus, mas que entendamos o que está sendo dito ali. E, automaticamente, ao aceitarmos esta mensagem que vem de Deus para nossas vidas, então nós experimentamos essa chama do Espírito Santo arder no nosso coração. E aí nós compreendemos mais coisas a respeito da própria Escritura Sagrada. Fundamentalmente, o plano de salvação para cada um de nós. A referência bíblica disso está em Lucas capítulo 24, versículo 31 e 32. E o item 3 diz de profecias e eventos futuros. Então são evidências internas. Profecias e eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Isto é muito interessante. Entre tantos exemplos, nós podemos citar o nascimento virginal de Jesus Cristo. Em Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Quando isto foi escrito? Muitos anos antes de Jesus nascer. Mais de 500 anos antes de Jesus nascer. Mas aí nós vemos lá em Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. E isto se cumpriu exatamente assim. Outro item. A morte na cruz. A morte de Jesus Cristo na cruz. E Salmo 22:16 diz, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e pés. E em João 19:36, por isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. O local da sua sepultura. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Isso está em Isaías 53:9, e se você verificar em Mateus 27, do 57 a 60, você vai ver exatamente o cumprimento desta profecia.
Ainda mais a sua ressurreição. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16, 10. E Mateus 28, 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Mais um cumprimento exato, preciso. Muito tempo antes revelado. Então, as evidências internas nos identificam essa maravilhosa graça do nosso Deus. Mas temos também, agora no próximo ponto, a revelação, ou as evidências externas desta revelação. E o que são as evidências externas? São aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Deixa também grifado aí na sua lição. A Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Vejam, os registros históricos, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência não são eles que comprovam a inerrância da palavra de Deus. Não. São eles que apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Glória a Deus por isso. Sinopse do tópico 2. A Bíblia Sagrada autentica a si mesmo. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, irmão. A Bíblia Sagrada autentica a si mesmo, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. A ciência, a história, os pressupostos podem até confirmar, no máximo, mas a veracidade é dada pela própria Bíblia Sagrada. Glória a Deus. O tópico 3 fala a respeito da mensagem da Bíblia. O que a Bíblia traz para cada um de nós como mensagem? Então, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura, inclusive que é um dos conhecidos sola de Martinho Lutero, né? Diz que somente a Bíblia é regra inefável e autoridade final em matéria de fé e vida. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. E é interessante que aí nós vemos novamente uma identidade da cruz de Cristo, né? Quando nós temos nessa simbologia do que está na cruz, essa disponibilidade de termos essa comunhão na vertical, né, do homem para com Deus e na horizontal do homem para com o homem. Fundamental isto. Glória a Deus por isto. Então, a supremacia da Bíblia, assim, não necessitando de nenhuma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e nosso conhecimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Apocalipse 22, 18 a 19.
Isso também põe por terra, irmãos, uma ideia absurda que apareceu nos últimos dias aí. Alguém se arvorando em dizer que a Bíblia precisava de ser renovada, né? de ser atualizada. Como se Deus precisasse disso. Se nós até aqui entendemos que a Bíblia é o livro sagrado porque foi criado em Deus, foi inspirado por Deus, para que seres humanos, pessoas separadas por Deus, pudessem transcrever para um papel a vontade, a revelação de Deus para nós. Você acha que agora vem um ser humano qualquer achar que aquilo que Deus criou precisa ser renovado, precisa ser transformado, precisa ser melhorado, precisa ser atualizado? Negativo. Negativo. Nestes estudos, os irmãos vão ter plena convicção. A Bíblia não precisa de nenhuma atualização. Glória a Deus por isso, mais uma vez. Então, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Fonte final de autoridade para cada um de nós. Ponto por ponto, vírgula por vírgula do que está no livro sagrado. O poder da palavra de Deus. Então, nós vimos a supremacia da Bíblia. Ela é suprema, é máxima. Agora vejamos o propósito, o poder da palavra de Deus. O propósito próximo, o poder da palavra de Deus. Será que a palavra de Deus tem poder? O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Penha é uma pedra. Jeremias 23, 29. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Isso está lá em Isaías 55:11 e também Jeremias 5:14. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. O poder das Santas Escrituras, o poder da palavra de Deus, é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Então, por isso que nós observamos tanto no dia de hoje, irmãos, o combate ferrenho contra as escolas bíblicas dominicais. Hoje já muitas igrejas, né, já não, que antes tinham como costume os estudos bíblicos todos os domingos de manhã, hoje já não é tão comum, já não é tão importante. E posso dizer por experiência própria, há uma manifestação muito forte para que cada vez mais o estudo sistemático da palavra de Deus seja posto de lado, seja relegado a um segundo plano, né? Estudo bíblico hoje já não é uma coisa muito comum, mas ela é necessária. É preciso que nós, cristãos, nos despertemos a cada vez mais buscarmos o conhecimento nas Sagradas Escrituras da vontade de Deus para a nossa vida. Isso muda completamente a nossa maneira de viver, nosso estilo de vida passa a ser muito melhor. Porque nós vamos ter conhecimento da verdade. E a própria palavra do Senhor nos diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E com relação ainda ao poder, que é capaz de derrubar fortalezas espirituais, nós temos em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. O poder da palavra. E quando nós, irmãos, como humanos, praticamos isso em nossas vidas, a palavra de Deus passa a ter poder também sobre nossas vidas, a ponto de emanarmos nas palavras do Senhor o seu poder para libertar, para repreender, para pôr por terra
as ações malignas, tal igual fez Jesus Cristo. Porque Jesus venceu as sugestões do diabo fazendo citações das Escrituras. Mateus capítulo 4, versículo 4, 7 e o 10. Que usemos e aprendamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Está em João capítulo 16, versículo 8, 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 4. Então, nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Então, veja a importância que tem a Bíblia Sagrada na vida de cada um de nós. E também ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Apocalipse 22, 18 e 19. Nós temos vivido uma época onde tudo é relativo. Tudo é relativo. Aquilo que para mim pode ser certo, para outros não pode. E ai de mim que tente dizer para essas pessoas que eu tenho convicção daquilo que eu estou falando. E elas combatem e podem dizer, não, em respeito a você, eu também tenho a minha convicção. Isso é certo para você, mas não é para mim, isso é relativo. Tudo é relativo. Não. No que se refere à palavra de Deus, não. Não tem nada relativo na palavra de Deus. Tem valores absolutos. O que é certo, o que é errado, é errado. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos muito claramente o propósito de Deus para as nossas vidas. O plano de salvação para cada um de nós está lá estabelecido. Para que não só nós conheçamos, mas apliquemos em nossas vidas e vivamos segundo esse plano. Apocalipse 22, 18 e 19. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e sua vontade para a humanidade. A Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. E aí você começa a perceber por que este livro é sagrado. Quer dizer, ele não só é importante, ele foi criado por Deus, ele é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para a nossa vida, a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Então, por isso, o compromisso inegociável, irrevogável, inegociável da igreja, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. O compromisso inegociável da igreja, eu e você, deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica. Qual é a mensagem bíblica que nós devemos propagar? Para a salvação e libertação dos pecadores. Entendeu agora, meu irmão? Glória a Deus por isso. E a sinopse do capítulo 3, do tópico 3. A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, como conclusão, as Escrituras são de origem divina, ok? Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia
é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. E aqui o teólogo Antônio Gilberto, que eu tive uma imensa honra, e agradeço a Deus por isso, de ter podido estudar, de ter sido aluno do pastor Antônio Gilberto. Ele escreveu: o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Pronto, meu irmão. Se você tem perguntas, fica à vontade, coloca aí nos comentários. Né? Não esquece de deixar o seu like, né? Se inscrever no nosso canal para que o próprio YouTube possa informá-lo de novos estudos, de novos trabalhos que estaremos disponibilizando aqui. Né? Eu quero já nessa oportunidade desejar a todos vocês um ano novo de bênção, paz, alegria, que a presença do Senhor Jesus Cristo seja constante na vida de cada um de vocês, de nós todos, né? E que nós possamos estar mais e mais unidos nos estudos da Santa Palavra, adorando ao Senhor Jesus, sendo instrumento dele nessa sociedade para apregoarmos a verdade, levarmos o Evangelho dele aos que nos cercam, para que assim a sua igreja cresça e, quando for arrebatada, possamos todos juntos sermos instrumento dele nessa igreja, vivendo eternamente com ele nos céus. Que Deus te conceda um domingo abençoado e eu agradeço por tudo isso, em nome de Jesus.